assentos. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero pedir a ajuda para nós arriscarmos uma estrofe e o coro de um louvor. Amém? E aí nós vamos transmitir o Senhor aquilo que transmitir à igreja aquilo que o Senhor assim desejar, aquilo que o Espírito Santo assim quiser falar. Obrigado. De grande ajuda. Obrigado. Caso é o seguinte, o pastor conhece esse Senhor? Isso, para ele. Ah, som. Aleluia. Ah, som. Glória a Deus. A igreja pode nos ajudar. Ah, som. Alô, som. Aí. Ré maior? Pode ser Ré, pastor? Pode ser Ré maior?
dele. Não pode esquecer disso. Amém? A glória é sempre do Senhor. Aleluia! Você ouvir o pastor pregar é um pouco diferente, às vezes, de outros irmãos, porque nós estamos muito acostumados a falar à igreja, sempre apontando uma direção, corrigindo, pautando, e a fala pastoral é um pouco difícil. Eu prego toda terça-feira, nós estamos ministrando sobre a carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 15, e extraímos ali um pensamento com base nas Escrituras. Estamos falando do cuidado do corpo, cuidado da mente, cuidado da alma, cuidado do coração, entendeu? E nós estamos trabalhando isso aí em função de entendermos a importância nos dias em que vivemos de cuidar do corpo, cuidado da alma, cuidado do espírito, e uma série de situações que são relevantes para a nossa vida cotidiana. Amém? Mas confesso que quarta-feira, pastor, a palavra de quarta-feira, ela perdurou no meu coração, na minha mente. Eu já sou um avaliador, um pensador a respeito desse assunto e tenho uma opinião formada com base na Bíblia sobre esse assunto. Mas quarta-feira a palavra me trouxe, me chamou para eu analisar com mais precisão, e eu convoquei uma reunião extraordinária na família para nós conversarmos isso entre a família, para ponderarmos as coisas, como estão indo a nossa vida cristã. Nós não somos cristãos só para recebermos bênçãos aqui, nós temos outras prioridades na nossa vida cristã, e às vezes é necessário que a gente confronta ali a palavra e seja confrontado por ela, para que a gente possa nortear a nossa vida melhor, não é verdade? Porque senão o tempo passa e nós não podemos perder as oportunidades, como disse o irmão, que o Senhor nos concede. Nós temos aqui uma palavra em Neemias, e eu pensei que de repente eu poderia colocar aqui um título nesse texto tão importante. Então eu chamaria da Missão Impossível, mas eu fiquei pensando, a Missão Impossível é o tipo daquele filme lá, daquele camarada lá. A missão impossível que se tornou possível. Melhorei agora, pronto. Você deve ter alguma coisa na tua vida, alguma situação que às vezes você olha, cria ali um quadro na tua imaginação, e depois de todas as somas, dos dividendos, você vai dizer, é impossível para mim. Algum desafio, alguns obstáculos que surgem diante de você, que você fica olhando, você olha, não vai dar para mim encarar. Notícia que nós sabemos, às vezes nós sabemos notícia, tomamos conhecimento e a gente fala, não vai dar para mim. Mas nós encontramos aqui uma situação, e é interessante como Deus faz as coisas. Deus está presente em todo tempo, em todo momento, na reunião dos crentes, na vida dos crentes, mesmo que você não o perceba. Ele está presente, está te vendo, está te acompanhando, está ali, muitas vezes através do Espírito Santo de Deus, principalmente através da palavra, te orientando, chamando-nos para o caminho. Eu já visto que o salmo mais conhecido da Bíblia é o 23, o Senhor é o meu pastor e eu sou ovelha do seu pastoreio, e às vezes o Senhor nos chama para nos pôr no caminho. E eu quero entender aqui que Neemias era um cidadão preparado, porém ele estava no palácio servindo como copeiro do rei. Ele estava ali, ele tinha conhecimento, e acontece que um dia ele quis saber a situação do seu povo, ele quis saber como estava o seu povo, os seus irmãos, e ele pergunta para quem podia dar-lhe a informação precisa. E há muito tempo eu vi alguém ministrar dizendo que muitas pessoas não perguntam para o outro, como você está? Porque após ele responder como ele está, aquela pessoa não quer se mover para mudar a situação, que muitas vezes ele responde, a situação é ruim, e aí tem que haver um empenho. Então é melhor não fazer pergunta do que ficar muitas vezes um pouco amarelado com a situação. E Neemias, ele pergunta, e quando ele ouve a notícia do seu povo e da situação da cidade,
ficou somente triste, ele não se fechou somente no seu quarto, ele não ficou somente andando de um lado para o outro, com a tristeza estampada no seu rosto, no seu coração, nas suas palavras. Ele foi falar com quem podia dar uma direção para ele. E aí ele acessou a senha no jejum e na oração. Isso é tão importante. É tão importante. Na sequência da minha primeira fala, eu queria dizer aos irmãos que, na verdade, eu ensino e eu prego todo dia, toda hora, pastor. Eu, no meu trabalho, o que eu mais faço é pregar. Eu estou lá trabalhando, estou pregando, anunciando, falando para as pessoas. E eu faço isso. Hoje eu fui tratar de um assunto com um vidraceiro. Quando eu adentrei a casa dele, não demorou 2 minutos, ele me pergunta: tudo que está na Bíblia é verdade? Eu digo: toda a verdade está na Bíblia, para todo assunto que você quiser saber. E ele diz: é verdade que está chegando o final do tempo? Eu digo: está escrito na Bíblia, você pode ler. Ele disse: é muito difícil a Bíblia entender. Eu disse: não, é muito difícil entender o livro de São Cipriano. Entender a Bíblia é fácil demais, porque a Bíblia é um livro revelado. É a boca de Deus falando aos nossos ouvidos. Não tem dificuldade para entender. E tudo nos aponta que é os finais do tempo, pois a Bíblia está escrita. E começamos a falar ali e perdi a hora do almoço. Mas deixei um casal dizendo: vou ler mais a Bíblia. Vou ler mais a Bíblia. Isso é tão importante. Essa é a nossa missão aqui. Mas entre essas, há outras somado ao chamado de Deus. Deus chama Neemias, porque quando ele ouve a notícia do seu lugar, que estava todos numa grande miséria, numa grande ruína, havia o inimigo adentrado e queimado, destruído, colocado pavor no povo. E quando ele ouve, ele acessa a senha do céu: jejum e oração. Aleluia. Jejum e oração. E Deus prepara, dá iniciativa ao seu plano para restaurar. Na verdade, então, a missão era impossível, porque era um copeiro. E agora, ele iria deixar de ser copeiro para ser um administrador de um povo que estava desbaratinado, que estava em miséria, que estava em ruína. Deus o chama porque ele era um homem focado, tinha estratégia. Ele não era um homem que saía dando cabeçada na parede de qualquer maneira. Ele não era aquele homem apavorado. Ele focava, ele tinha estratégia, ele pensava, mas acima de tudo, ele orava e jejuava. Eu vou te falar, a coisa que eu mais faço é jejuar e orar. É mais orar do que jejuar. Porque imagina você jejuar, não é verdade? No domingo, no sábado, é verdade? Segunda-feira já não é tão difícil, mas sábado, domingo, mas para alguns é tão difícil jejuar, entendeu? Consagração é outra coisa que não é tão fácil, mas é tão bom consagrar a nossa vida, é tão bom jejuar, ainda que às vezes parece ser difícil, porque por causa dos nossos hábitos que nós temos. Nós temos muitas manias, muitos hábitos, não é verdade? E você já levanta na cama pensando no café da manhã. Olha, eu demoro para levantar, é uma coisa horrível. Eu demoro, minha esposa levanta cedo, minha companheira, e eu levanto depois, bem depois, e sento na cama ainda. Fico pensando. Aí ela grita: ó, vamos, meu rapaz, está na hora, o café está esfriando. Aí eu pronto aquela correria. Eu sento lá, é a hora que eu mais fico sentado dentro de casa, é a hora do café. Sento lá, vou tomar um café. Aí
tem mais um cumprimento depois do café para poder não quebrar o horário do almoço. E depois tem mais um outro, aí eu vou orar para sair. Aí aquela correria, sabe, correndo, porque eu estou muito atrasado. Eu sempre pego às 7:45, 6:45 no trabalho. Porque eu sou o meu patrão, eu e Jesus. A sociedade que eu tenho com Jesus. Não é verdade? A vida nossa é assim. E às vezes, por causa desses atos, nós precisamos jejuar, precisamos orar. E nem sempre é para nós mesmos. Nem sempre é para nós mesmos. Às vezes precisamos jejuar por um irmão, por uma irmã, por um filho, por uma filha, pelo neto, por alguém. Porque essa é a função. O Senhor chama todos, dentre todos escolhe algum, dentro desses alguns escolhidos, Ele dá uma missão. Com certeza você tem alguma coisa de Deus a fazer. Você já é escolhido, você já é chamado. E é preciso você conversar com Deus para resolver essa questão. E agora? E quando você começa, que o Senhor te dá olhos para que você veja. Porque às vezes você está enxergando, não confunda muito o meu português, porque ele é ruim, mas se você prestar atenção, você vai entender. Porque Deus hoje tem uma palavra muito especial nesta noite. Deus tem uma palavra muito especial para o teu coração nesta noite. E não é porque Deus tem uma palavra especial porque é o pastor Amós, como eu falei aqui, eu falo, prego o dia inteiro, e falo o dia inteiro, ligo para minhas filhas e prego para elas. Quando eu não preguei nada, eu ligo para minhas filhas, ligo para minha neta, prego para elas. É desse jeito aí. Entendeu? Mas hoje Deus tem uma palavra para você. E se não fosse eu que estivesse aqui, Deus ia levantar um outro e iria falar uma palavra para você, porque Deus tem pressa em acordar o seu povo. Haja já visto que nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Deus tem pressa em fazer o que Ele quer fazer. E daí, Deus chama esse homem. E Deus desperta nele um sentimento. E ele começa a jejuar e orar. E Deus começa a mover o seu plano, o seu projeto. E quando ele se apresenta diante do rei, com um semblante triste, o rei percebe que aquela tristeza era por uma causa diferente e pergunta para ele: por que está triste? Essa tristeza é diferente. E ele diz: como não estaria eu triste? Porque eu tive notícias que a cidade do sepulcro dos meus pais está tudo, o povo está tudo numa grande miséria, os portões, as portas queimadas a fogo, muros fendidos, arrebentado, quebrado. E ele tinha uma preocupação especial por causa do muro e das portas. Está tudo de qualquer maneira, como eu não estaria triste? E aí o rei diz: o que me pedes agora? Ele disse: eu não posso fugir à minha missão. Eu não posso fugir à minha responsabilidade. Senhores, nós não podemos nos omitir, não podemos fugir à missão, à incumbência que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. Vida de obreiro, vida de ministros de Deus, é igual casamento, meu irmão. Assinou o papel, já era. Está casado mesmo. E aí, sabe o que acontece? Deus nos chama e Ele nos deu uma incumbência. Ele nos deu uma missão. E Deus coloca no coração e o rei diz: o que me pede agora? Eu peço que tu me libere, me dispense para que eu vá. E determine o tempo. E também eu tenho que levar mais alguma coisa. Me dê uma carta para que eu passe lá e pegue madeira. E vamos lá. E
tem uma coisa, eu não posso ir sozinho não, porque tem um povo perigoso. Me ajeita aí uma guarda de proteção. O homem foi inteligente, por isso que ele foi um líder. Porque ele tinha visão, ele enxergava além do seu dedão do pé. É verdade que Deus tem bênçãos para te dar, mas é verdade que Deus quer que você saiba administrar aquilo que Ele deu. É verdade que todas as coisas são possíveis a Deus, sim, mas nem todas são possíveis para nós. Às vezes é necessário que a gente pergunte para Deus: Deus, como eu devo conduzir isso e aquilo, como devo fazer? E Neemias tinha boas qualidades, e por isso ele estava lá. E ele foi. Precisava agora reconstruir muros e portas. E eu fico olhando, às vezes, na oração dos irmãos que dizem: Deus, abre porta, Deus abre porta, Deus abre porta. E daqui a pouco ele olha, tem muitas portas abertas. Eu tenho 2 filhas. A primogênita, quando menina, pequena, ela dizia: pai, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. E a gente dava risada daquilo, levava a brincadeira, dizia: eu quero trabalhar no Banco. Não quero trabalhar em outro lugar, não, quero trabalhar no Banco do Brasil. Então tá bom, então. Tá. Quando ela começou a estudar, disse: pai, agora eu estou querendo trabalhar. Eu disse: eu vou arrumar um trabalho, eu vou tomar conta de uma criança. Não, eu não tenho nada contra isso, acho muito bonito toda a profissão do trabalho. Mas eu disse: não, meu filho, você não vai tomar conta de criança na casa de ninguém. Quando chegar o tempo de você trabalhar, você vai arrumar um outro trabalho. Esse trabalho eu não quero que você faça. Não que eu tenha nada contra isso. Mas em especial só tenho 2 filhos, eu tinha outro pensamento. E como a parte feminina chora mais do que os homens, pronto, uma choradeira, eu disse: não, também não vai para chorar, nós vamos orar. E no outro dia ela veio animada: olha, eu arrumei um serviço agora numa loja, vou trabalhar na loja. Eu disse: também não, vai trabalhar não. Aí foi outra choradeira. Mas então, eu falei: nós vamos orar a Deus, não foi o que nós combinamos? Nós vamos orar a Deus. Aí Deus vai abrir a porta. Quando eu entender que Deus abrir a porta, você vai passar por ela. Até então a oração é essa: Deus, fecha todas as portas que não são tuas. Deixa uma porta só, para que eu saiba que é a tua porta, e por ela eu vou passar. Aleluia. Aí quando foi um dia, ela chegou animada, que elas são bem aplicadas. Seu pai, agora eu arrumei um outro serviço. Falei: agora é o serviço que Deus preparou. Então esse você vai trabalhar um pouquinho, até chegar o outro. Então ela trabalhou 1 ano certinho desse emprego. E o segundo emprego da minha filha foi no Banco do Brasil. Porque nós não servimos um Deus surdo. Nós não servimos um Deus incapaz. Nós não servimos um Deus que não faz conta daquilo que está acontecendo na tua vida. Nós não servimos um Deus que despreza. Nós servimos um Deus que Ele diz que é Pai. Apóstolo Paulo escreve e diz lá na carta aos Gálatas: e agora sois filhos. Não somos bastardos, nós somos filhos. Aleluia. E aí, ela é bancária até hoje. Hoje ela é gerente de banco. Você pode dar uma glória para Jesus? Por isso que nós cantamos: a Ele seja a glória. Aleluia. Então, estou dizendo isso para você entender que Deus leva a sério as coisas e não esquece de nada. Quando Neemias colocou aquilo no coração, a missão era impossível. Você pode avaliar que a missão era difícil, era impossível. Deus chama Neemias, coloca ele ali e ele começa. E aí, precisava reconstruir os muros e precisava colocar as portas. Quando nós vamos avaliar todos os contextos das portas,
Como nós já falamos, há muitas portas, mas pelo menos duas portas nós precisamos observar, que é uma porta de entrada e uma de saída. Essa porta de saída que tem nas nossas vidas é aquela que nós devemos colocar para fora tudo que entrou sem a nossa permissão. Aí vem essa campanha de quarta-feira. Eu achei que foi muito importante, pastor. Eu achei isso muito interessante, mas realmente tem uma atenção nisso aí. Tem tanta coisa que entrou que nós não convidamos, tem tanta coisa que entrou e sem a nossa permissão e sem autorização de Deus, mas está dentro das nossas vidas. Sabe, você lê o livro de Max Lucado, Simplesmente como Jesus, você vai ver que é um excelente escritor, é um livro muito bom desse livro, você leia ele que você vai ver. E lá no trecho desse livro, ele diz que alguns corações, algumas vidas, o coração dessas pessoas torna como um depósito de rejeito. Todas as coisas que estão, o inimigo vai julgando ali, vai colocando lá dentro. E tem gente que já tem tanta coisa armazenada, igualzinho aquele negócio que não é no computador, que é a cestinha que tem lá, como é que chama aquilo? A lixeira, tem tanta coisa que vai caindo ali, vai caindo. Quando é um dia, você tem que deletar aquilo tudo lá, porque a memória já cansou, a máquina não funciona. E sabe por que a vida de muita gente está amarrada, travada, está uma vida desgraçada? Porque entrou coisa demais na tua vida e não tem lugar para Deus, não tem lugar para o Espírito Santo, não tem lugar para a palavra. E Deus te chama para você fazer uma limpeza na tua vida. Quer mudar a tua vida, quer mudar a tua casa, quer mudar o teu futuro, comece a plantar hoje, nesta noite. Aleluia. Por mais que nós imaginamos, ainda que me parece que o excelentíssimo companheiro Rogério mesmo, Pedro, com 60 não é fácil não. Ele estava falando aqui hoje, as coisas não é fácil, né? Não tem coisa fácil, esse negócio de evangelho, não existe nada disso, irmãos. As coisas boas têm preço. Negócio de 1,99 chinês é um problema. Você compra um martelo, dá um martelado, o martelo vai para lá, o cabo fica para cá. As coisas boas têm preço. As coisas de Deus é excelente, é boa. E eu falei isso na minha carta da escola dominical. Quantos alunos vocês acham que tem na minha carta da escola dominical? 2 crianças. Quem são? Minhas 2 netas. Está pensando em ter moleza? A pequenininha já chega na classe, o pastor Rogério fala assim: ô vô, que hora é a hora da merenda? Eu dou merenda para eles todos. A primeira pergunta dela: que hora é a merenda, vô? E se eu não falar que tem merenda, ela não fica na minha classe não, não tem isso aí. Aí eu falo: daqui a pouco tem merenda, vô trouxe merenda. Ah, tá, então tá bom. Aí ela fica até na merenda só. Comeu a merenda, ó, vai lá pro colo da mãe. Eu disse: olha, a nossa classe hoje, nós vamos sair pela rua, vamos estudar, vamos saber, vamos aprender o começo, como Deus começou. E aí fui com eles para a rua, fomos até lá no Rio Verde, e mostrar para eles o rio, a beleza, o sol, como Deus criou, o livro de Gênesis, aquela coisa toda, mostrando para eles já entenderem que Deus criou tudo para o nosso bem-estar, mas nós temos que fazer por merecer a bênção de Deus. E Deus não é aquele que mora numa casa de parede meia. Não. Se estiver excessivamente cheio o espaço, é difícil para o Espírito Santo ficar. E quando nós não prestamos atenção, não lembramos que nós precisamos consertar a porta, porque aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, ele alerta o povo e diz assim: olha, povo, pelejai pelas vossas casas, pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos. Por quê? Porque tinha Tobias, Sanbalate e outros ameaçando invadir, destruir mais uma vez. Aquele que já estava em miséria e ruína ainda estava sob ameaça. Havia uma ameaça psicológica, uma ameaça terrível, e o povo estava acuado. E Neemias dá prioridade: então vamos arrumar essas portas. Vamos consertar, porque se a porta não tiver, entra qualquer um. Por isso que Jesus disse assim: eu sou a porta. Aleluia. Quebrou a porta da tua casa, diga: Jesus, vem Jesus. Ele falou: eu sou a porta aqui. Aquele que entrar por mim,
É uma maravilha. Quando Jesus é a porta, ninguém mais entra, só é porque Jesus deixa. Quando Jesus é a porta, ninguém entra. E aí o melhor que você tem é chamar Jesus para ser a porta, já deixa a chave na mão dele, tudo na mão dele. Porque se aparecer alguém lá que não foi convidado, um desse convidado entrar lá, Jesus fala, não, aqui não tem mais lugar. Eu já estou aqui, já estou ocupando. E vai ser só alegria na tua vida. A porta tem uma grande importância. Então tem aquela porta que é a porta que vai saindo tudo aquilo que foi colocado indevidamente, que entrou indevidamente, e é perigoso você analisar com um certo jeitinho, você vai achar alguma coisa que está lá dentro e passou por aquela porta, mas não foi convidado. Eu estava conversando com a minha esposa durante a noite e dizia, a gente tem que prestar bem atenção na Bíblia, que Jesus falou assim, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele cura toda a enfermidade, mas eu acordei hoje, os 60, tem uma turma aí de 60, já sabe como é que é. Acorda, está uma dor na perna, acorda, está uma dor na coluna, acorda, está uma dor na cabeça. Eu falei, mas o que é isso? Falei, quem é culpado disso? Ela disse, eu não sei. Eu falei, somos nós mesmos. Porque você não acabou de falar que essa dor de cabeça sua, olha, se ela é sua, ela tem que ficar contigo. Eu estou com uma dor, eu tenho uma dor, se eu tenho é meu, vai ficar aqui mesmo. Olha a lógica da situação. Mas eu digo, olha, enfermidade, eu não lhe convidei, esse corpo aqui, ó, é templo e morada do Espírito Santo de Deus, vai embora. Aleluia. Tristeza, aborrecimento, amargura, estresse, essas coisas tudo. Olha, eu não chamei vocês para vir aqui, por que vocês estão aqui? Vai embora em nome de Jesus. Venha Espírito de Deus, venha a bênção de Deus, venha o Senhor Jesus, entra na minha vida. Você tem que deixar uma porta de entrada só para Jesus, só para o Espírito Santo de Deus. A outra é o descarte. Limpa tudo. Mas eu observei que a preocupação de Neemias também era com reconstruir o muro. Com a cidade, um lugar que não tem muro e não tem casa, é um problema. Aí nós temos uma casinha que estamos terminando de reformar ali no Bom Sucesso, e eu falei para minha esposa, eu toda a vida lido com carro porque gosto de lidar com carro, e geralmente são carros velhos. Mas eu comprei uma casinha ali no Bom Sucesso, eu falei, vou me transformar num agricultor, vou começar plantando abóbora. E joguei um monte de semente no chão, literalmente enchi a mão assim, joguei 3 punhados de semente num lugar, 3 no outro, e um punhado desse nasceu. Nasceu e eu fiquei animado, falei, acho que eu posso ser agricultor mesmo. Começando a abóbora já está fácil. E não é que deu um monte de abóbora? E 2 abóboras foi crescendo, ficando bonita. E eu falei, tá aí, vou virar doceiro. E se vocês pensarem que eu estou brincando, você pode chegar lá em casa 5 fogões de lenha, então acho desse tamanho, eu casquei a abóbora e coloquei lá. Vou fazer doce de abóbora amanhã. Com cal, tá, vocês sabem como é que é. Mas deixa lá que a minha esposa foi lá e falou, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Roubaram a abóbora. Eu falei, se eu não vou permitir uma coisa dessa, me roubaram a minha abóbora? Não, eu vou lá investigar isso aí. Posso admitir isso. E concluí com muita tristeza. Lá se foi a minha abóbora do doce. Aí eu me conformei, porque eu olhei para um lado, a cerca não estava pronta. Mandei o cidadão fazer uma cerca lá. E estava tudo aberto. Eu falei, então vamos esperar outra safra. Porque a culpa foi nossa. Está tudo aberto dentro para qualquer um. Você não tem raciocínio de Neemias? Ele falou, se eu quero tirar o povo da miséria, se eu quero tirar o povo da desgraça, eu tenho que colocar porta e tenho que restaurar o muro. Às vezes nós perguntamos, Deus, por que a minha casa está em desordem? Porque não tem muro e não tem porta. E a Bíblia diz assim, que o inimigo jaz porta. Ele ruge como leão procurando a quem possa tragar.
Mas se não tem muro, não tem porta, ele entra. Ele entra, ele não bate, ele não toca a campainha. Os nossos irmãos mais antigos, ele dizia assim: entra com sapatinho de algodão. Eu nem sei se ele calça sapato. Eu sei que ele entra e você não percebe. E daqui a pouco, meu irmão, está uma confusão. Daqui a pouco o maridão chega em casa e diz: olha, meu bem, o que foi? Perdi o emprego. Ou seja, não vou pagar o seu tratamento de beleza. E a esposa vira e fica naquela tristeza. E esposa triste dentro de casa não tem coisa mais terrível. Eu vou ensinar uma coisa para os senhores: chega sempre em casa, não demora chegar em casa com um chocolatinho, uma fruta, alguma coisa, porque isso realmente é bom. Você chegar, tua esposa brava, meu irmão, ela fala: lava o banheiro. Depois você nem acabou de lavar o banheiro, lava a louça. Você não acabou de lavar a louça, para no quintal. É desse jeito aí. Vocês estão rindo? Mas é verdade, velho. E você sabe o que acontece? O inimigo chega lá na tua casa, entra, e daqui a pouco é uma desavença ali, uma desavença aqui. É o filho que saiu e não chegou. É a notícia ruim que bateu na tua porta. É a doença que veio e você não chegou. É a tristeza pela madrugada. E aí, meu irmão, não tem lugar que você possa ficar em paz dentro da tua própria casa, dentro do teu próprio quadrado. É necessário você colocar a porta, restaurar o muro e convidar Jesus para estar ali. Eu sempre digo e oriento muito as minhas filhas a prestar atenção numa coisa. Me perdoa a colocação que eu vou fazer aqui, porque eu não acredito que aconteça isso aqui. Mas entre muita gente, alguém pode olhar para cá e falar: mas que capixaba esquisito, não fui com a cara dele? É possível. Agora imagina você lá fora, lidando com tudo. Alguém vai olhar para você, vai ver você, mas que camarada, eu não vou com o cabelinho dele, olha lá, não vou com a cara desse camarada. Tomara que ele fure os 4 pneus e o step também fica na rua na chuva. Satanás escuta isso e fala: não é que eu vou dar uma forcinha para ver se está certo? Não, é fácil você analisar. Tem dia que você sai e está tudo bem, daqui a pouco você vai lá e surge uma notícia. Você não esperava, e aquilo traz transtorno para a tua vida. Você se põe a cabeça naquilo, perde até o sono. Ele entrou. Satanás diz que ele é perspicaz. Ele tem facilidade de introduzir espírito. E aí tem muitas casas, como deixou a brecha, como deixou o muro. O muro fala de segurança. O muro fala de proteção. O muro fala de autonomia. Quando você tem sua casa bem fechada, bem murada, você tem privacidade, você tem segurança. Só entra quem você realmente permite. E Neemias falou: para tirar o povo dessa miséria, para tirar o povo dessa desgraça, preciso colocar a porta e fazer o muro. Mas lá tinha Sanballat, Tobias e tantos outros que não ficou ensomado com aquilo e queria impedir aquele sucesso, aquela bênção na vida do povo. Aí Neemias se levanta novamente e ele diz o texto: ele colocou uma guarda, ele armou o seu jovem, ele preparou o povo, mas ele acessou a senha de novo. Ele foi para a oração e para o jejum, e ele disse: Deus, eu acho interessante que ele deu nome ao boi. Ele não ficou fazendo aquela oração: tu sabe. Não, acho. Às vezes você precisa falar com Deus, assim como você fala com o seu amigo. Olha o que a lição da escola dominical falou hoje. Você precisa falar com liberdade com Deus. E ele fala: olha, Senhor, está aí Tobias e Sanballat, os outros estão aí, e nós estamos, como é que vai fazer, Senhor? Olha, entra nesse negócio, Senhor. Então você precisa saber nesta noite
que muitas coisas estão ocorrendo. Não precisavam ocorrer se as portas estivessem certas, no seu lugar, se os muros tivessem reconstruído. Porque Deus está no assunto, mas é preciso que você tome a iniciativa de fazer alguma coisa. Pregou aqui na quarta-feira, eu prestei muita atenção, que o pecado é um obstáculo e você precisa resolver esse problema. E às vezes nós ficamos assim, porque eu penso que não sei, mas sabendo dentro de nós. Porque a palavra fala, a palavra nos exorta. Deus, através do seu Espírito Santo, fala conosco. E nós ficamos fazendo de conta que, mas lá dentro da nossa alma, o sininho toca. É preciso chegar aos pés de Jesus e confessar. Outra coisa interessante que eu vejo nessa missão impossível de Neemias, porque ele foi reconstruir o muro, irmã Silvana. Ele olhou e era só cinza, as pedras estavam cheias de cinza por causa do fogo. E os inimigos dele olhou e falou: mas como que ele vai construir um muro com essas pedras queimadas, essas cinzas? Até uma raposa passando por cima vai derrubar tudo. E aí, pastor Rogério, diz respeito um pouco a nós. Extrair pedra da cinza para fazer um muro. Você sabe que às vezes as pessoas olham para nós e não dão nada por nós, não dá nada por você. Se você é muito novo, eles falam: esse não é capaz. Se você já tem muita idade aqui, você está no fim da carreira. É um caso sério. Não é verdade? Mas Deus usa os seus instrumentos para tirar a pedra da cinza e fazer um muro forte. Aleluia. É a tua missão, pastor. Tirar a pedra da cinza e levantar um muro. É o que o senhor faz aqui. Você consegue entender isso? Na cinza é aquilo que vai se jogar fora, aquilo que vai se perder. Mas não. Tira a pedra da cinza, reconstrói o muro. O muro dá segurança. O muro sugere força. Na antiguidade, a cidade que não tinha muro era facilmente invadida. O inimigo vinha, invadia e trazia suas tranqueiras, derrubava aquele muro. E as famílias eram dizimadas, eram mortos, era o despojo da guerra, levava toda quanto é riqueza, e ficava o resto de um povo na miséria, como era esse caso aqui. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para você. Dizia o pastor Samuel Chaga, ou diz que ele está vivo ainda, ele dizia: a especialidade de Deus é pegar ninguém e fazer alguém. A especialidade de Deus é pegar ninguém e fazer alguém. E é o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus fez na minha vida. É o que Deus fez na minha vida. Eu quero crer nessa noite, que essa noite é uma noite de restauração. Uma missão impossível, mas Deus do impossível está aqui. Está escrito aqui na Bíblia: haveria alguma coisa difícil para Deus? Alguma coisa impossível para Deus? Deus, Ele tem um processo, um princípio de restaurar a vida. De restaurar a vida espiritual. De restaurar a vida material. De restaurar a vida ministerial. De restaurar a saúde. Deus, Ele está a trabalhar através dos seus instrumentos para restaurar.
Porque se Deus não lhe ajudar, e você não fechar as portas, não consertar os muros, começa o inimigo chegando, entrando, e facilmente você encontra muitas pessoas nessa situação. Encontra muitas pessoas. Eu tenho encontrado todo dia. As pessoas dizem, eu pregava. Eu digo, não é interessante se você pregava, é interessante se você prega. E você veio aqui hoje por quê? Porque Deus quer que você esqueça esse negócio que você pregava e assuma a responsabilidade de continuar pregando. Eu cantava. Isso é muito bom, mas é interessante, melhor ainda é você cantar agora para louvar a Deus. Eu tinha, você perdeu, então não tem mais, mas Deus restaura, Deus traz. Olha, é preciso começar, é preciso deixar Deus trabalhar, mas é preciso iniciativa, é preciso você ter iniciativa. Das pedras, das cinzas, um muro que resiste à invasão do inimigo, as portas queimadas a fogo, é recolocada no lugar, renovadas, ninguém pode mais entrar sem autorização. E talvez nesta noite é a noite de repensar e se colocar nas mãos do Senhor e conversar com Ele e deixar Ele começar a trabalhar na tua vida. E Ele não vai fazer isso sozinho, Ele vai fazer contigo. Ele vai te fazer uma parceria contigo. Eu fico olhando, Deus fez parceria com muita gente na Bíblia. E até na atualidade, se você vê a questão de Sansão, a mãe de Sansão era estéril. Precisava de alguém que fosse libertar o povo naquela época. E Deus manda um anjo falar. Parece ser uma cristofania, uma personificação de Cristo no anjo. E ele vai falar com a mulher de Manoá. E disse, olha, você é estéril, mas agora você vai ser mãe. Você vai ser mãe. Só que nós vamos fazer uma parceria. Que o teu filho vai fazer um serviço para mim. E você vai ter que se guardar de fazer algumas coisas, porque o menino vai ser nazireu. E ele vai livrar o meu povo. Eu vou atuar através dele. Então nós vamos fazer uma parceria. E Deus deu um filho a ela. E aquele filho foi um instrumento de Deus. E há muito tempo tinha um louvor que cantava, eu sou sócio de Deus. Eu não sei como é que funciona essa questão de sociedade com Deus, mas eu sei que uma parceria dá para fazer. Me permite orar, pastor? Amém? Você pode ficar de pé comigo? Aleluia, eu quero orar, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado. Queridos irmãos, será que na tua vida não está aí aquilo que estava tudo certo, hoje já não está mais? É preciso de restaurar as portas e o muro. E eu gostaria que você se deslocasse no seu lugar e viesse aqui, que nós vamos fazer uma oração nesta noite, no nome de Jesus. Você nessa noite tivesse coragem. Olha, uma coisa que Neemias tinha, ele tinha coragem. Ele disse, não, eu vou dar um passo à frente, eu vou. O rei disse, o que me pede Neemias? Ele disse, olha, eu peço que tu me dê permissão, porque eu vou restaurar, com a tua ajuda, com a tua permissão, com a tua bênção. E ele foi e restaurou. Ainda que os inimigos ficaram ardendo em ira, mas a bênção estava com ele. E às vezes você está aí numa situação daquela enfermidade que veio e você nem convidou, mas ela já veio. Agora é a hora de mandar ela embora. Às vezes você está com aquela dificuldade, aquele problema
que eu não possa resolver. E é hora de você mandar ele embora. Às vezes você é aquele que está na condição daquele povo, em grande miséria, com grande problema, com grande dificuldade. Então os olhos do Senhor estão sobre você, porque senão Deus não está feliz com isso. Deus pode mudar isto. E eu quero dizer para você que Deus pode mudar a partir de agora. Deus pode mudar a tua vida a partir de agora. Eu costumo dizer para as pessoas que a oração é algo tão importante que todos que precisam teriam que realmente desejar ela, porque é um artigo importante. A oração, o jejum é uma coisa muito importante, e nós queremos orar por ti nessa noite, para Deus começar a restaurar toda a tua vida, tudo aquilo que foi transtornado, foi mudado, foi acabado, destruído, que perdeu a forma. O negócio é com Deus. Foi por isso que Deus levantou Neemias, e é por isso que Deus levantou os pastores, os obreiros, os missionários, que fazem a obra de Deus a sério. E é isso que Deus faz. Você pode pegar, será que esse pastor está falando? Então eu vou contar para o senhor o seguinte: eu estava lá em Caxambu, eu pastorei lá, pastorei 10 anos e meio em Caxambu, e subi o morro de Santa Rita, que eu estava evangelizando, e passei na porta do boteco, estava um moço lá dentro com um copo de pinga na mão, por nome de Clailton. Olhei lá e disse: ô rapaz. Ele olhou para mim, eu falei: vem aqui, por favor. E ele veio com um copo de pinga. Eu falei: não, volta lá. Você pagou a pinga? Não, então paga. Mas não bebe. Paga ela. Ele pagou. Eu digo: agora vem. Ele: o que o senhor quer? Eu quero ir na tua casa. Eu falei: vai na frente que eu vou atrás. Ele morava uns 200 metros para cima. Entrei na casa do Clailton. A esposa chama-se Denise. 3 filhos, uma única filha. Entrei e Deus me deu graça e ousadia. Eu disse: Clailton, olha os seus filhos, é 2 horas da tarde. Não pode um homem pai de 3 filhos estar dentro do bar essa hora tomando pinga. Isso acabou hoje. Você vai para a igreja e vai servir o Senhor Jesus. Preste bem atenção que eu estou falando para você hoje. O culto é 7 horas, eu quero você lá na igreja. Vamos acabar com isso, vamos orar a Deus. Botamos a mão, oramos a Deus. Deus entrou no coração daquele moço. À noite ele foi para a igreja, aceitou Jesus. Ele serve lá na igreja do Ministério Taubaté em Caxambu como presbítero. Porque Deus quer limpar, tirar, botar para fora, quer zerar e reiniciar uma vida nova. A igreja por muito tempo tinha que toda semana todo mês levar uma cesta básica, pagar conta de luz. Hoje vai passar no segundo posto, e é como você entrar no Caxambu, ele é vendido nesse posto já há muito tempo lá. Paga suas contas, tem seu carro, tem sua casa em dia. Porque Deus se importa contigo, com a tua vida. Deus, ele molda o teu caráter e te levanta para você andar de cabeça erguida. Agora é preciso você acreditar que esse Deus está aqui, presente nesta casa. E é aqui o aprisco onde ele cuida de um rebanho. Aqui é o único lugar que tem a chance de um lobo virar ovelha. É só aqui. É só aqui. Quando a palavra de Deus entra, quando Deus toca. E aí eu vou orar nessa noite em nome de Jesus. Tem alguém que queira nessa noite aceitar Jesus? Levante assim a tua mão. Tem alguém que necessita da oração? Vem aqui nessa noite, nós vamos orar por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O poder da oração.
O poder não é nosso, o poder é de Jesus. O poder está na palavra que nós pregamos. O poder não é meu, o poder é de Deus. Aleluia. E é simples, você precisa crer que Jesus está presente. E você precisa crer que Ele vai tocar na tua vida, que Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Rabanaraba xaraba sulemanaraba cantar. Aleluia. Eu vou contar para você aqui que está me vendo. Está vendo esse moreno capixaba, cogiama, mestiço com mineiro, que já tem 40 anos em Minas Gerais. Já sou mineiro, nem mestiço. Eu quero dizer para você que quando eu era mais bonito que vocês. No meus 18 anos, fui criado no Evangelho. Meu pai e a minha mãe serviram ao Senhor Jesus mais de 65 anos. Eu acredito que eu desmamei por cima dos bancos da igreja. Construímos no Rio de Janeiro a primeira igreja batista que está no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Trabalhei nessa construção lá. Mas quando, meu amigo, eu vim para Minas Gerais, no ano de 80, pastorado do pastor Wilson de Carvalho, pai do Lutinho, eu fiquei longe do papai e da mamãe. E aí, eu saí do caminho do Evangelho, fui para o mundão. Pensa no moreno, no cabelo desse tamanho, parecia uma cachapa de aeroporto, ambulante. Mas Deus tinha promessa na minha vida. Deus tem promessa na tua vida? Deus tem promessa na tua vida? E aí, meu irmão, eu fui para um baile lá em Pouso Alto, na discoteca chamada Dona Chica. Eu até fui crente, eu não sabia dançar. Mas pensa no moço namorador. Fui lá por causa da namorada. E lá o dono da discoteca chamava Massado, o Chamo, que está vivo ainda. Outro dia eu preguei para ele lá no centro. Encostei no balcão, comecei a conversar com ele enquanto as luzes, aquele globinho brilhante brilhava. E eu encostei. Quando eu encostei, o Espírito Santo falou assim: ei, moço, esse aqui não é o teu lugar. Quem mandou você vir para aqui? Volta! Eu comecei a olhar para os lados. Eu disse: o que é isso? E o Espírito Santo falava dentro de mim: vai embora, sai, vai embora. E eu disse para a namorada: disse, olha, minha filha, eu estou indo. Ela disse: acabamos de chegar. Eu falava: então você pode ficar, porque eu já estou indo. Mas o que foi? Eu falei: eu já estou indo. Quando chegou lá, ela disse: o que foi? Eu disse: Deus falou comigo. Não, mas nós estávamos na discoteca. Deus pode falar contigo quando Ele quiser. Ele é Deus. Sabe? Aleluia. Ele é Deus. Ele fala contigo onde quiser. De preferência nesse lugar gostoso aqui, com essa música boa aí, ó. E dali eu saí quietinho. Cheguei em casa pensando naquilo. Disse: eu tenho que mudar a minha vida. Cheguei com a minha esposa, com a minha namorada. Disse: olha, você quer casar comigo, meu bem? É claro que ela falou que queria. Mas você quer casar tão logo? Eu vou voltar para o meu lugar. Aonde que é? Na Igreja Assembleia de Deus. Era o pastor Wilson de Carvalho, no ano de 80. Eu fiquei com vergonha de entrar na igreja, irmã Silvana. Quando eu passava na frente da igreja, eu passava para lá, passava para cá e ia embora para casa, pastor. Porque os crentes não me viam na porta, passar na porta. Quando eu passava, alguém ainda dava tchau assim. Eu falava: Jesus, o que é isso? Eu ficava com vergonha. Mas quando foi um dia, eu falei: hoje eu vou e vou entrar para a igreja. E quando cheguei lá, já entrei, sentei lá. E quando o pastor começou a pregar, a palavra começou a falar comigo. A palavra começou a encher meu coração. E eu voltei à comunhão com Jesus. E dali, Deus restaurou a minha vida espiritual, restaurou a minha vida material. E eu vou fazer este ano, novembro, dia 19, 40 anos de casado, 40 anos trabalhando na igreja. Primeiro trabalho foi regente do grupo infantil. Peguei um terno xadrez do meu irmão, vesti um ternão, rapaz, e fui reger as crianças da igreja inteira rindo de mim.
Tropical. E dali fui dirigir a primeira congregação, Santana do Capivari. As membros da igreja era sua mãe, a primeira crente lá era a irmã Marlene e a irmã Ana, que está viva até hoje. Começamos a pregar o Evangelho e Jesus começou a curar, batizar com o Espírito Santo, expulsar demônio, e nós levamos 16 almas. Foi uma coisa notória. 16 almas na congregação. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando para você ver como é que Deus faz nas nossas vidas. Deus me tirou lá do meio do salão de baile, até porque eu não sabia estar sabendo. Deus me tirou de lá, restaurou a minha vida, me deu uma esposa, restaurou meu ministério, e eu estou aqui, meu querido, e vou andar mais um pouco. Eu quero dizer que Deus pode fazer algo especial na tua vida. Hoje é o teu dia. Hoje é o dia de Deus mudar a tua vida. Hoje é o dia de Deus mudar o teu futuro. Deus não está interessado no seu passado, Deus quer o teu futuro. É daqui para frente. Se você convidar Jesus para entrar na tua vida hoje, Ele nunca mais vai te deixar. Ele nunca mais vai te deixar. E se você desviar, Ele vai fazer contigo igual o pescador faz com o peixe. Vai passar um anzol no teu queixo e vai puxar devagarzinho. Porque Ele fala assim: você é meu, não quero te perder, não vou te perder. Se tem algum desviado aqui, fica sabendo, se Deus tem promessa na tua vida, o anzol vai passar no teu queixo e Jesus vai te trazer, meu querido. Vamos orar então? Aleluia. Põe a mãozinha assim na tua cabeça. Ramanda queima sudeva, Ramantu ideva, Ramanto quemandaha, Rabacharaba sudecanto, Mantu ideva, Rabacharabasai, Ramantu deva. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Querido Deus, no teu nome, no nome de Jesus, o meu amado Senhor, oh papai, volta o teu rosto, volta os teus olhos, o teu olhar para esta casa agora, nessa noite. As vidas que aqui veio, meu Pai, oh, a alma que aqui veio, Senhor, oh meu Deus, restaura o coração, meu Pai, restaura a alma frita, restaura a saúde, meu Pai, restaura a saúde, meu Senhor. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero nesta noite suplicar da tua parte que a bênção venha, Senhor, da tua parte e repouso sobre os teus filhos e permaneça sobre a vida dos teus filhos, meu Senhor. Que haja, Senhor, prosperidade espiritual, material, que haja restauração na vida espiritual, na vida material, que haja saúde. Eu quero viver. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, toda força do inimigo, toda ferramenta concentrada, levantada pelo inimigo, seja desfeita, caia por terra, que os teus filhos sejam vitoriosos. Dá saúde aos teus filhos, Pai. Cura os teus servos, cura as tuas servas. Pai, cura, restaura os teus filhos agora, em o nome de Jesus, meu Pai. Confirma para os teus filhos aquilo que eles vieram buscar, Pai. Faça-os retornar para a tua casa levando a vitória que vieram buscar nesta noite. Pai, é no nome de Jesus, nós ministramos a bênção na autoridade e poder
seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Você vai retornar para a tua casa abençoado, certo da tua vitória. Quem garante essa vitória é Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Rogério.